todos, boa noite a todos, graça e paz. Quem está feliz dá um glória a Deus. Quem está alegre diz aleluia. Querido, sem perca de tempo, abra comigo aí a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos estar fazendo a reflexão nessa noite da palavra do Senhor, do verso 1 ao verso de número 10. Ok? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, do verso de número 1 ao verso de número 10. Esperar que você encontre na sua Bíblia. E se porventura você tivesse um exemplar bíblico e não tiver o aplicativo no teu celular, você acompanha aqui, até para a gente ficarmos mais com a versão só. Eu vou ler que está aqui na tela, tá bom? E a gente acompanha aí, depois a gente vai falando aos pouquinhos dentro de cada versículo desse. Podemos ler? Sim ou não? Diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Somente até aqui. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Ó Deus, eis aqui, ó Pai querido, amado, a tua palavra, que ela, ó Deus, é poderosa por si mesma. Te peço, Senhor, fala ao coração da tua igreja. Fale, Senhor, ao teu povo e não te cales. Que o teu nome seja glorificado mais uma vez neste lugar, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode voltar o verso 1 para mim, por gentileza? Você pode dar um glória enquanto eu bebo essa água? Não sei se é minha não, mas vou beber ela, tá? O Evangelho de Marcos foi escrito justamente pelo jovem, pelo servo do Senhor, ao qual tem o seu nome no próprio livro que nós lemos, chamado Marcos. 70% dos outros evangelhos tem como base o Evangelho de Marcos. Afinal de contas, ele foi o primeiro de todos os relatos até então escritos. No Novo Testamento, Marcos é o primeiro. Se formos falar de epístola, tá? Primeiro a ser escrita, a mais antiga que se tem menção, que se tem dados, é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Mas o Evangelho de Marcos serviu como base para os outros demais evangelhos. Esse é o primeiro ponto. Marcos foi alguém que não fez parte diretamente do ministério de Jesus Cristo. Ele não foi comissionado como os outros, a saber, Pedro, Tiago, João, tá? Marcos, ele era um jovem ainda, aonde os discípulos de Jesus, tá? Muitas vezes se reuniam na casa da irmã Maria, mãe de Marcos, aonde a Bíblia vai dizer que havia um cenáculo, ou seja, um lugar, uma sala de reuniões, um espaço onde os discípulos se reuniam e oravam. Ali naquele lugar cultuavam a Deus, por isso recebia-se o nome de cenáculo. Então era um jovem que a casa dele era uma casa de oração. Era um jovem onde a casa dele tinha palavra, tinha adoração ao Senhor, e ele cresceu. Marcos vai receber
o evangelho diretamente do apóstolo Pedro, tá ok? Quem está entendendo a glória a Deus, estou sendo bem didático, para que você entenda um pouco mais sobre esse livro que nós hoje vamos estar fazendo menção a partir do capítulo 5. Então esse era Marcos. Quando nós pegamos o evangelho de Marcos, o capítulo que nós lemos vai dizer o seguinte, primeiro verso: e chegaram ao outro lado do mar. A primeira coisa que eu quero frisar é, e chegaram, repita, e chegaram. Quando eu leio esse versículo, quando eu li ele algumas vezes, algumas coisas passou meio que despercebido por mim, mas Marcos começa dizendo, e chegaram, como se esses chegaram ao outro lado, era como se fosse praticamente impossível, mas chegaram. Era como se tivesse uma dificuldade muito grande para poder chegar aonde se deveria chegar, mas chegaram. Você percebe que ele diz, e chegaram. Não é apenas chegaram, é e chegaram. Como se tivesse tudo para não chegar, mas chegaram. E por que começa esse verso primeiro? E chegaram, dizendo, porque se você pegar o capítulo 4, você vai perceber que o capítulo 4, Jesus começa com ensinos. Jesus vai trazer ensinos aqui profundos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que Jesus, ele vai falar sobre a parábola do semeador, ele vai falar sobre o propósito da parábola, Jesus vai explicar a parábola, Jesus vai ensinar sobre o evangelho do reino, vai falar sobre o grão de mostarda. Jesus vai ensinar. O capítulo 4, Jesus está ensinando. E ele vai ensinar até o verso de número 34. Quando nós chegamos no capítulo 4, a partir do verso de número 35, o texto vai dizer, lembra, eu estou frisando, e chegaram. Quando eles chegam no verso de número 35, agora a ordem é, Jesus vai dizer o seguinte, passemos para o outro lado do mar. Algumas versões, ou dentro daqueles que são acadêmicos aqui, aqueles que estão no seminário, se refere ao mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, tá bom? Então, passemos. A ordem é bem clara, ele não pergunta se eles querem ir, ele não dá uma condição, se nós, não, passemos, é imediato, é direto, passemos para o outro lado. Então a palavra foi liberada, e qual é? Nós vamos para o outro lado, nós vamos atravessar para o outro lado. Redobre a sua atenção, a ordem é, e a palavra foi liberada, passemos. O texto continua dizendo que do jeito que estava, mesmo já sendo tarde, Jesus ter passado o dia todo ensinando, e eles cansados, do jeito que estavam, colocaram ele no barco, os seus discípulos, vamos embora mestre, então, se é para passar, vamos passar. Entraram no barco e foram. Cansado pelo ensino do dia, o texto vai dizer que ele vai para a polpa do barco, e ele adormece, ele dorme. E de repente agora, um vento se levanta, uma tempestade de vento veio, o mar fica revolto, e começa agora a dar contra o barco, começa agora a cobrir, as ondas cobrir o barco, e os discípulos estão lutando. Então eles chegaram do outro lado, mas antes de chegar, houve uma noite fria, mas chegaram. Antes dele chegar, teve o vento que veio, mas chegaram. Antes de chegar, uma tempestade muito forte tentou impedir de chegar, mas eles chegaram. Antes dele chegar, as ondas açoitaram o barquinho, mas eles chegaram. Teve frio, teve noite escura, teve tempestade, teve ventos, teve tudo, mas chegaram do outro lado. A aplicação é, eu não sei como você chegou, de repente para você chegar, o vento se levantou, a noite de ontem foi muito fria, o dia não foi favorável, mas você chegou aonde deveria chegar. Teve de tudo, e tudo corroborou para que você não viesse, mas você chegou. Só por isso valeria um glória a Deus e um aleluia, porque tudo o que aconteceu, que tinha toda a probabilidade de você não chegar, você chegou por causa da palavra. Chegaram, e chegaram ao outro lado do mar.
a província dos Gadarenos, cidade de Gadara, Decápolis, 10 cidades, que pega o lado oriental da Judéia e vai até os termos de toda a Fenícia, era governada ou tinha um comando ali sobre Roma. Algumas dessas cidades, eu tenho aqui, eu separei, só vou dar aqui alguns dados, alguns nomes dessas cidades. Tinha Citópolis, tinha Gadara, tinha Rafaná, tinha Pela, tinha Gerasa, tinha Canatra, tinha Damasco, que era a capital. Todas elas faziam parte dessas cidades, desse conjunto de cidades chamado de Decápolis. 10 cidades no lado oriental da Judéia, se esticando até a província da Síria. Amém? Até aqui estamos entendidos? Então Jesus começa dizendo, do capítulo 4, para atravessar para o outro lado. Eles vão atravessar a província dos Gadarenos, cidade de Gadara, dentro da Decápolis. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Teve dificuldade, teve obstáculos, mas chegaram. Verso 2: e saindo ele do barco, quem saiu do barco? Vamos lá, vamos ser didáticos, vamos funcionar. Quem saiu do barco? Então Jesus saiu do barco. A Bíblia não deixa claro em que lugar da praia Jesus chegou, saiu do barco, mas ele saiu do barco. E ao sair do barco, olha o que vai dizer: lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito. Vamos trocar em miúdos. O que saiu ao encontro de Jesus foi um homem que saiu de dentro dos. Então vamos aqui raciocinar. Sepulcro, aonde se encontra sepulcro? Em um cemitério. Lá a gente vai encontrar o jazigo, a gente vai encontrar túmulos, mausoléus, e nós vamos encontrar também ali justamente sepulcros. Então perceba, é alguém que está vivo, mas vivendo em um ambiente de coisas mortas. O lugar daquele homem não era ali. Se ele está em um sepulcro, ali não era o lugar dele. Até mesmo se você pegar o verso 10 em diante, você vai perceber que aquele homem tinha uma família, que aquele homem tinha um lar, aquele homem tinha pessoas que queriam bem a ele. Mas algo aconteceu que fez com que esse homem saísse agora, ou arrancasse ele de dentro da casa dele, do seu lar, onde ele tinha famílias, parentes, pessoas que o abraçassem, e foi morar em um sepulcro. Alguém vivo convivendo em um ambiente de morte. O texto continua dizendo que sai do sepulcro um homem com espírito imundo. Além de estar morando em um sepulcro, dormindo em um sepulcro, habitando em um sepulcro, esse homem não está muito legal não, porque o texto vai dizer que nele agora tinha um espírito imundo. Então eu começo a perceber que a situação desse homem, ou o que fez ele chegar a esse ponto, não foi algo normal. Por trás disso tudo tinha uma atuação maligna. Quem está entendendo a glória a Deus? E a gente vai continuar. Verso 3: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém. Ora, se o texto está dizendo que ele morava no sepulcro, tinha sua morada no sepulcro, e nem com cadeias alguém podia prender, é sinal que se houve, Bia, tentativas. Alguém tentou de alguma forma amenizar talvez a dor daquele homem, ou o constrangimento que ele poderia causar para a família. Houve tentativas com cadeias, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. O intuito aqui prender é para que esse homem não se machucasse, para que esse homem não continuasse se ferindo, para que esse homem também não viesse a ferir alguém. Porque até então você vai perceber no texto que o seu comportamento mudou pelo quadro ao qual ele se encontra. Mudou e mudou muito. Então de alguma forma houve tentativas. Alguém tentou a todo custo de alguma forma prender.
Eu sempre falo aqui, a gente faz um trabalho lá em Piabetá, em um sítio, e esse sítio ele tem 33 anos lá, um sítio muito grande, estrutura muito boa, muito bonito, e famílias levam jovens, filhos, parentes, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tio, tia, e tentam de alguma forma ajudar aquela pessoa, porque ela está presa em algo, em algum tipo de vício, cocaína, maconha, drogas, álcool. Então se leva para lá, para esse centro de reabilitação. O processo lá é de 9 meses, mas nem todos conseguem chegar aos 9 meses. E muitas vezes eles saem, depois tentam de novo, a família tenta mais uma vez, convence, porque você não pode levar forçado, a pessoa tem que querer. E tenta de várias formas. Alguns conseguem todo o período de 9 meses, estão preparados, recebem a palavra de Deus, aprendem, se preparam para voltar depois para o meio da sociedade. E esse homem que eu percebo que houve tentativas. E de repente estou pregando aqui nessa noite para alguém que não está vivendo bem um quadro que nem esse, mas de alguém que está tentando. Está tentando por um casamento, está tentando pela família, está buscando agora pela sua parentela, está vivendo um processo de tentativas de trazer a solução para um problema que parece que saiu fora do seu controle. Eu tenho uma palavra para você: não desista, não desista. Não deu certo hoje, tente outra vez. Se não der certo amanhã, tente depois da manhã. Mas a palavra é: não desista. Não desista desse homem, não desista dessa mulher, não desista desse pai, não desista dessa mãe, não desista desse filho, não desista dessa filha, porque aquilo que te faz chorar hoje vai te dar muita alegria amanhã. Em nome de Jesus, não desista. Tente quantas vezes forem necessárias, mas não desista. E nem ainda com cadeias alguém podia prender. Isso é muito comum, principalmente para aqueles que são usuários de droga. Quem é que nunca viu uma matéria em um jornal de uma mãe ou de um pai que para poder ir trabalhar teve que prender o filho, ou na coluna da casa, ou no pé de uma mesa? Nós conhecemos muito bem relatos que nem esse. Mas chega ao ponto de um desespero, de alguém que não sabe mais o que fazer, tentar de alguma forma preservar a vida do outro. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, repito, olha as tentativas, preso muitas vezes com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e ninguém o podia. Então perceba, ele está fora de si. A força dele agora ela é totalmente descomunal a uma pessoa em sã consciência. E todas aquelas pessoas, presta atenção, estou falando de dados aqui patológicos, que passa por algum tipo de problemas assim, ou seu sistema nervoso central é afetado de alguma forma, ou que tem um tipo de surto. Eu não estou falando até então de algo espiritual, estou falando de crises. Você vai perceber que normalmente a força dessa pessoa já é maior. Ela chega a um ponto que parece, assim, nossa, que força é essa? Eu estou falando de coisas normais. Agora você imagina alguém que por trás de uma situação que nem essa tinha um espírito maligno. E ele fazia as cadeias, os grilhões e as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Segunda coisa, vínculos que são quebrados. Desculpa aqui, tem alguém aqui que tem na família alguém num quadro de algum tipo de vício? Tem, faz assim. Ok, lá atrás. Uma das coisas que os vícios têm o poder de fazer é quebrar laços afetivos. A droga, a cocaína, a maconha, o êxtase, cheirinho da loló, lança perfume, tudo isso começa a quebrar laços afetivos.
Começa com aquele mais leve e automaticamente vai se aprofundando cada vez mais com coisas mais pesadas até chegar ao crack. E aí você percebe que pessoas num quadro que nem esse não conseguem mais viver dentro de casa, vão parar na rua, vão parar no meio de uma praça. Aí você pensa, por quê? Porque a família desprezou? Não, a família até tentou muito, mas essa pessoa tem a sã consciência que a presença dela agora lá está causando mal para a família, e para não ver a família agora sofrer por causa dela, ela vai morar na praça, ela vai morar na rua. Outro sim, quando agora o estado é muito mais agressivo, voraz, onde a pessoa começa agora a quebrar esses laços afetivos, você percebe que muitas coisas acontecem, matérias vão sair, reportagens vão sair, de um filho ou de uma filha, de um pai, de uma mãe tomou uma atitude, e você pensa, como é que foi isso? Por quê? Porque vínculos foram quebrados, o sistema emocional, o sistema agora sentimental, tudo isso agora está sendo afetado, e agora aquilo que era normal, aquilo que era tão tranquilo, aquela pessoa que era tão tranquila agora, ela mudou o seu comportamento, o seu temperamento. Aqui vai dizer, e ninguém o podia amansar. Então eu entendo aqui que muitas vezes alguém tentou acalmar esse homem, tentou fazer alguma coisa por ele, tentou de alguma forma trazer ele à sã consciência, mas não teve sucesso. Não teve sucesso. Então Marcos está dando muitos detalhes dentro disso. Só que mesmo esse homem nesse estado, lembra lá Jesus no capítulo 4 da ordem, passemos para o outro lado. Isso aqui mexe comigo, porque existem ambientes que de repente uma pessoa que nem essa não possa vir, estão num ambiente que não consegue chegar num ambiente que nem esse, mas a palavra do Senhor alcança ela onde ela estiver, seja agora no hospital, por alguém que está assistindo pelo canal do YouTube aqui a live, seja por alguém que está dentro de um hospital agora acamado, alguém que está dentro de um presídio, alguém que está dentro de um centro de reabilitação, não importa, se não tem como vir a presença do Senhor, isso aqui mexe comigo, eu amo Jesus por causa disso, se não dá para vir até Ele vai até essa pessoa onde ela estiver, que é que eu começo a perceber a manifestação da graça. Eu não merecia, você não merecia, mas essa graça nos alcançou. Alcançou alguém que estava dentro de uma boca de fumo, alcançou alguém que estava na noitada, dentro de um baile, fazendo quadradinho de 8, indo até um chão, que estava no meio do pagode. Essa graça alcançou alguém que estava dentro de uma comunidade, mudou a história da vida dessa pessoa, trouxe ele de volta para a sociedade e devolveu essa pessoa para dentro do seu lar e no meio da sua família. O que é isso? É a graça que eu não merecia, você não merecia, mas o autor e consumador da nossa fé não olhou o estado que nós nos encontrávamos, mas foi ao nosso encontro e mudou a nossa história. Ele vai, aí o verso 5 vai dizer, e havendo sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, no caso agora esse homem, esse endemoniado, e pelos sepulcros ferindo-se com pedras. Verso 6, quando viu Jesus de longe, correu e, então presta atenção, o homem está nesse estado, pastor, possesso, ferido, machucado, longe de família, dormindo dentro de sepulcro, trocou a noite pelo dia, o dia pela noite. Mas quando ele vê Jesus, ele parte em direção a Jesus. E o texto vai dizer que, e vendo Jesus ao longe, correu e... Sabe o que eu aprendo aqui? Não importa a situação que nós venhamos a nos encontrar, adore Ele independente de como você se encontra. Adore Ele independente de como você está, do que você está passando nesse momento. Adore Ele. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você precisa, eu não sei se você veio buscar por alguém, mas eu sei de uma coisa, você está no lugar aonde a glória dele se manifesta, o Espírito Santo dele está no nosso meio, e ele tem poder para ir lá onde de repente nem eu nem você possamos ir. Ele tem poder para mudar a história dessa pessoa. E o que eu faço, pastor? Adore. Se não dá para ele adorar, adore você.
Se não dá para ela vir buscar, busque você. Se não dá para eles orarem, ora você. Mas em nome de Jesus, não permita que a situação de momento roube a adoração dos teus lábios. Está doendo, mas eu vou adorar. Estou ferido, mas eu vou adorar. Está tudo dando errado, eu vou adorar. Por quê? Porque eu sei que os céus não tem nada a ver com isso. E por que eu estou vivendo isso? É porque eu ainda sou da terra. Por que eu estou passando por isso? É porque eu ainda sou da terra. Mas quando a gente chegar lá nos céus, irmãos, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vamos continuar. Ele adora. Perceba, nesse estado que esse homem estava, endemoniado do jeito que ele estava, ele se prostrou e... Sabe qual a lição que fica? Que na presença do Senhor Jesus, até principados e potestades malignas tem que se prostrar e o adorar. Pastor, tem base para isso? Tem. Tu pega Mateus 4:4, Lucas capítulo de número 4 também. Você vai começar a perceber que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Perceba, isso não quer dizer que o inimigo não estava lá durante 40 dias e 40 noites, mas o inimigo só se apresenta no momento que houve uma necessidade. Então preciso ter cuidado no momento da minha necessidade, que o meio da necessidade que eu estou atravessando ou passando, pode ser o cenário primordial para ele se apresentar. Aí ele vai virar para Jesus e vai dizer o seguinte, ó: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. Ele pega a pedra e dá para Jesus, manda que essa pedra se torne em pão. Jesus vai dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele vai transportar Jesus agora até o pináculo do templo e vai querer receber adoração. E Jesus vai dizer: vai de Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Até os principados e potestades na presença do Senhor tem que se curvar. Se os principados e potestades têm que se curvar, esse vento vai ter que se curvar hoje na presença do Senhor. Esse mar revolto vai ter que se curvar hoje. Nem que ele libere uma palavra, como lá no capítulo 4, para o vento: cala-te e mar, aquieta-te. Mas quem disse que tu vai voltar da mesma forma? Vamos continuar. Verso 6, 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus? Ele reconhece. Ele sabe quem é Jesus. Ele reconhece e ele sabe quem é. E muitas vezes nós estamos num culto que nem esse. Nós adoramos, nós até encenamos um glória a Deus e um aleluia. Mas de fato, de verdade, bem no fundo, de verdade, nós ainda não o conhecemos muito bem. Mas ele, Filho do Deus... Pastor, mas tem base para dizer que muitas vezes a gente não conhece muito bem? Sim, a base continua, está no capítulo 4, lá no final, quando Jesus fala para o mar: aquieta-te, e para o vento, cala-te, para o mar, aquieta-te. Você vai perceber que os discípulos são pasmos e assustados. Aí eles, os discípulos dentro do barco, um vai perguntar para o outro: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É possível alguém caminhar com Ele, estar com Ele, vivenciar os milagres junto com Ele, mas nunca o conheceu profundamente. Mas olha aqui: Jesus, Filho do Deus, conjuro-te por Deus que não me... Verso 8: porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus começou o processo. Jesus começou agora a libertar a vida desse homem. Sai, espírito imundo, da vida desse homem. Aí olha o verso 9, o que ele vai dizer: e perguntou-lhe: qual é o teu? My name is... Usei até o inglês agora da minha quarta série. Olha só. Carmen, me perdoa. What's your name? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Presta atenção, isso aqui não é uma entrevista com o inimigo. Não é. O capítulo 4 começou com o ensinamento, e o capítulo 5 vai fechar o ensinamento.
Capítulo 4, Jesus ensinou sobre o grão de mostarda, sobre o evangelho do reino, a parábola do semeador, explicou a parábola, falou sobre o grão de mostarda, associou o grão de mostarda ao evangelho do reino, a palavra que é semeada. Só que o ensino não acabou no capítulo 4, porque eles estavam cansados, mas tinha que atravessar para o outro lado, e chegando do outro lado, ele vai continuar o ensino. E aqui está a base do ensino: qual é o teu nome? Não é uma entrevista com o adversário, com o inimigo, e muito menos saber quem era o inimigo que estava lá, para poder ele saber se seria difícil ou não. Então por que é ensino? Porque ele queria que os discípulos entendessem que Marcos capítulo 9, a partir do verso 17, houve um momento que um homem traz um filho, e os discípulos tinham tentado expulsar o espírito maligno, deixava aquele jovem, aquele garoto mudo, e lançava ele nas pedras e no fogo e na água, e não tiveram sucesso, não conseguiram libertar aquele jovem. Então ali era um espírito maligno. Lucas capítulo 8, verso de número 2, vai dizer que agora, dentre muitas pessoas que Jesus curou e libertou, tinha lá uma mulher, o nome dela era Maria Madalena, a qual tinha 7 espíritos malignos. Quando Jesus pergunta isso, qual é o teu nome? Ele não está querendo passar para os discípulos que seria difícil ou não, dependendo da quantidade de demônios que tivesse, ou de espíritos imundos que ali tivesse. O que Jesus estava querendo dizer e ensinar é que existem níveis espirituais. Qual o teu nome? Qual é o teu nome? Não é uma entrevista. Você vai fazer o quê? O que você tem feito? Não. Qual o teu nome? Ensinamento. E ele vai dizer: legião é o meu, porque somos. Então perceba, uma legião, uns vão defender que é de 4.000 até 6.000 soldados romanos. Era direcionado, ou era evidenciado, ou era classificado mediante uma tropa de uma legião romana. Então varia entre 3 a 6.000 homens, intitulando aqui entre 6.000, de 4.000 a 6.000 espíritos malignos dentro de um homem. Aí você consegue entender porque toda a agressividade, toda a força, todas aquelas atitudes, porque dormia no sepulcro, porque trocou a noite pelo dia, porque teve que sair de dentro de casa, porque agora está longe da família, mas Jesus foi lá. E ele continua: meu nome é legião, porque somos muitos. Verso 10: e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela. O Espírito Mundo está dizendo o seguinte: Senhor, olha, somos uma legião, mas não nos manda para fora aqui da província, não. Vou trocar em miúdos. O que ele está dizendo é o seguinte: eu saio da vida dele, eu saio da vida dela, mas eu não quero sair da casa que ele mora. Senhor, não nos lance para fora da província. Ele está falando de região, geografia, espaço. Eu utilizei ele para poder aprisionar a atenção de toda uma cidade, mas não me lança para fora da cidade, não. E às vezes nós vemos em cultos que nem esse. É comum muitas vezes nos acionarmos para a gente poder orar. O departamento das irmãs, procura aqui eu, o pastor Heber, os demais pastores aqui da casa, os obreiros, os irmãos que vão, o grupo de evangelismo. Alguém fala o seguinte: pô, eu estou bem, mas existe algo lá dentro daquela casa, algo está acontecendo. Por quê? Algo territorial. Ele está dizendo assim: parabéns, tu foi para a igreja, adorou a Jesus, eu saí da sua vida, mas eu ainda continuo atuando no teu quintal, dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Você está livre, você está liberto, mas quando chega em casa é aquela guerra, é o vento que se levanta, é a afronta que vem, e tu não consegue entender. É justamente isso, o lado territorial. Não nos lance para fora desta província. É isso que ele está pedindo. Eu saio dele, eu só não quero perder o controle do lugar. Deixa eu continuar no lugar, eu abro mão dele. Só que Jesus não negocia. Ali perto havia, ali próximo, uma manada de porcos. É o que o texto diz, uma manada de porcos, aproximadamente 2.000. Jesus permite que ele vá para aqueles porcos. Eles vão, e os porcos vão se lançar dela, precipício abaixo, abismo abaixo. O texto vai dizer que agora aquele homem que não tinha o seu mental muito legal,
o seu emocional estava abalado, sua vida familiar destruída, a sua vida pessoal física já não era mais do mesmo jeito. Quando alguém começa a chegar agora, começa a observar aquele homem de banho tomado, pastor, limpinho, cheiroso, arrumadinho, começam agora a ver o que Jesus fez na vida daquele homem, a mudança, Mateus, que aquele homem vivenciou na presença de Jesus. Aí alguém faz a seguinte pergunta: como é que isso aconteceu? Aí vão dizer assim: olha, ele era preso, você conhece muito bem ele, o que ele fazia, onde ele dormia, tudo ele fazia em pedaço, era agressivo, estava só não, esse cara. Mas aí Jesus chegou aqui. Quando Jesus chegou, começou a liberar uma palavra sobre a vida dele, começou a mudar agora a história dele. E esse homem que fedia tanto e andava muito mal vestido, maltrapilho, agora ele recebeu um banho do RG Nazareno, do sangue de Jesus Cristo. Jesus mudou a história dele, trouxe para ele vestes novas, ele agora está bem, ele agora está legal, ele está bacana. Alguém vai perguntar assim: e para onde foi? Foram para os porcos. Cadê os porcos? Se lançaram no abismo. E aí alguém vai querer agora começar a questionar e querer botar Jesus para fora da cidade. Por quê? Porque tem gente que vai valorizar muito mais coisas do que pessoas. É aquela frase que nós utilizamos aqui: Deus fez coisas para serem, e pessoas para serem. Só que aqui o quadro inverte. As coisas passam a ter muito mais valor do que uma pessoa. Automaticamente o povo da cidade olha e vai dizer o seguinte: Jesus, nós não te queremos. Deixa eu falar algo para você. Nem todo mundo vai ficar contente com a transformação que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na vida dos seus. Mas qual a parte boa? É que o que você vai vivenciar será testemunho para toda a rua que você mora. O que Jesus vai fazer servirá de testemunho para a sua cidade, para o estado, para a nossa nação. Aquele homem agora, vendo aquela agressividade daquele povo, dizendo assim: vai embora, Jesus, nós não te queremos. Jesus vai voltar para o barco. Aquele homem falou assim: Senhor, quero ficar aqui nada, essa galera aí está toda endemoniada, eles estão puros, não, agora quem não quer ficar aqui sou eu, deixa eu ir contigo. Aí Jesus vai dizer o seguinte: não, vai para a tua casa, para a tua parentela, e anuncia lá quão grandes coisas te fez o Senhor e como teve misericórdia de você. Sabe o que Jesus está dizendo? Antes de você se tornar um pregador por toda Decápolis, nos 4 cantos de toda essa localidade, primeiro, as pessoas da tua casa têm que ver a mudança em você. A tua família precisa ver essa mudança em você. E como eu sempre falo, o primeiro lugar que Deus vai nos exaltar não é aqui em cima de um púlpito, não é na direção de um departamento, mas é dentro da nossa casa. Libera uma palavra aqui, diante dessa palavra, em cima desse altar, Deus vai te honrar dentro da tua casa e no seio da tua família. Não desista, não abandone, tente quantas vezes for necessário, busca de manhã, busca à tarde, atravessa vigílias à noite, ore sem cessar, porque com certeza a resposta ela vem. A resposta ela vem. E toda mudança que nós buscamos nunca vai vir ligada a um presidente, ligada a um prefeito, ligada a um vereador. A mudança que nós precisamos começa primeiro dentro da nossa casa. Encerro aqui essa palavra dizendo para você: aquilo que até parecia impossível, parecia, mas não é. Aquilo que parecia não ter jeito nem saída, parecia. Aquilo que poderia parecer ser a sua morte, parecia. Mas hoje Jesus muda a nossa sorte. E você vai testemunhar: eu sou um milagre, eu estou aqui. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu mereço, eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, eu não estou aqui porque eu faço boas obras, eu estou aqui porque a graça dele me alcançou.
Eu não merecia, mas Ele me lavou com o seu sangue. Ele mudou a minha história. Ele me mudou por completo. E hoje eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. É a tua história, é a nossa história. Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão de ninguém, da sua casa, da sua família. Mas pelo amor de Deus, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, não desista dos seus projetos. Pode ter dificuldade, pode até ter motivo de sobra para alguém dizer que não vai acontecer, que não vai dar, que não vai dar certo. Mas Jesus vai chegar nesse ambiente, Jesus vai mudar a história. Jesus ainda opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ele opera em nosso meio, Ele opera em nosso meio. Mas pastor, não dá para ir lá, não dá eu, não dá você, mas a graça dele vai, a graça dele alcança, a graça dele transforma, a graça dele liberta, justifica, a graça dele nos regenera, a graça dele nos aviva, a graça dele nos restaura. O poder dele vai se aperfeiçoar em meio à nossa fraqueza. Não abandone, não rejeite, não desista. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Nós não temos motivo nenhum para desistir de alguém. Se coloque sobre os seus pés. Glória. Eu não sei o que você está passando, mas se é para você, bata no peito e fala assim: a minha casa, fala, minha casa vai viver o sobrenatural da parte de Jesus. A minha casa vai conhecer Jesus. A minha casa vai ser alvo de mudança na presença de Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza em nome de Jesus. O casamento indo por água abaixo estava, mas ele entra nesse ambiente. O filho está tomando caminhos errados, mas ele alcança esse filho aonde estiver. Libera uma palavra, fala com ele nesse momento. Só você sabe o que você está passando, só você sabe aonde dói e aonde está a ferida, mas ele tem bálsamo, ele tem cura, ele tem aquilo que nós precisamos. Nós encontramos nele, nós encontramos nele, nós encontramos nele, nós encontramos nele, nós encontramos nele. Pastor, por que tu fala isso? Porque Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega, que ele é a primeira letra do alfabeto grego e que ele é a última, alfa e ômega, de A a Z no nosso alfabeto. Que no A ele é amor, que no B que ele é bondoso, no C que ele é caridoso, D que ele é Deus, E que ele é eterno, F que ele é fortaleza, G que ele é grandioso, H que ele é honroso, I que ele é imutável, J que ele é justo, L que ele é longânimo, M que ele é maravilhoso, N que ele é nazareno, O que ele é onipotente, P que ele é poderoso, Q que ele é querido, R que ele é rei, S que ele é salvador, T que é nossa torre forte, U que ele é o único, V que ele é valoroso, X que é a nossa multiplicação, como na matemática, e Z que ele é um Deus zeloso. Ele zela pela minha vida, ele zela pela tua vida. A graça transformadora de Jesus nos alcançou. Nos alcançou. Quem é o homem que teve o poder